A paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui para mais uma aula de subsídio da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos aqui com a lição 7 dos adolescentes, que é uma carta para nós. Na aula de hoje, nós vamos estudar a primeira carta de Pedro. Eu vou colocar aqui. É importante a gente ressaltar que a Bíblia é dividida por grupos, né? E a carta de Pedro, as duas epístolas de Pedro, estão agrupadas nas epístolas gerais. Então, a nossa lição de hoje, a lição 7, vai falar sobre... Vamos conhecer a primeira carta de Pedro. Então, você vê que o tema é um convite para os nossos adolescentes. Professor, essa aula precisa ser atraente para os adolescentes. Então, o que você vai fazer? Vai tornar essa aula atraente. Por quê? Porque o tema é atrativo. Vamos conhecer. Então, o que você precisa fazer? Trazer informações para os adolescentes. O que é trazer informações? Você vai buscar coisas que não estão aparentes. A carta leva o nome de Pedro por quê? Que Pedro que é esse? Tem outro Pedro? Então você vai falar sobre isso. O nosso texto áureo, aqui na revista vai estar a mensagem, ela está assim, 1 Pedro 5:12. Então é bom que você faça essa leitura com os adolescentes aí dentro da sala de aula para eles se contextualizarem, né, acerca do assunto. É uma aula muito rica, com muitos detalhes, e nós vamos começar aqui. O primeiro tópico, a introdução das outras revistas. Aqui nessa revista ela está como vamos descobrir. De novo, você vai estar atraindo a atenção dos seus adolescentes. Descobrir o quê? Então é seu papel, é sua função trazer uma informação nova para os adolescentes. Então o professor tem que cavar o poço, e como tem uma frase que eu gosto muito, hoje aqui com o nosso professor Roberly, num formato um pouco diferente, tem uma frase que eu gosto muito: o poço é fundo, a corda é curta e o balde é emprestado. Então, professor, você tem o dever, a obrigação de procurar. Então, vamos descobrir o quê? O principal ponto dessa lição, ou desta carta, é a fé cristã, a realidade das provações e a necessidade da santidade. Então, os nossos adolescentes precisam entender que ser cristão não é um mar de rosa, não é este evangelho triunfalista que pregam aí em alguns lugares. Há momentos de dificuldade, há momentos de lágrima. Nós precisamos aprender, e os nossos adolescentes precisam aprender a amar o Senhor, não pelo que Ele pode dar ou fazer, mas pelo que Ele é. Então, a fé cristã, a realidade das provações, elas vão acontecer, e a necessidade da santidade, amém? A Bíblia diz que é necessário, né? Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Hora de aprender a primeira carta. Aqui a nossa revista, a nossa aula de hoje, ela tem alguns pontos. A primeira carta de Pedro, quem escreveu essa carta, para quem essa carta foi escrita e, afinal de contas, por que essa carta foi escrita. É o primeiro tópico dessa lição. O segundo tópico vai falar sobre as provações da caminhada cristã. E o terceiro tópico vai falar sobre uma vida que agrada a Deus. O que é isso? Isso aqui é uma exegese do livro, tá bom? Você está esmiuçando o livro. Quem escreveu, para quem escreveu, quando escreveu, qual é a necessidade dessa carta. Amém? Professor Roberly, hora de aprender. Abrindo a primeira carta de Pedro. Quem escreveu essa carta? Amém. A paz do Senhor, professores, professoras da Escola Bíblica Dominical. No nosso primeiro tópico, temos aqui aprendendo quem foi o autor, né? O autor dessa primeira carta, da qual já leva o nome dele, né? É o próprio apóstolo Pedro. O mesmo que Jesus chamou de Cefas, aquele mesmo que Jesus encontrou com ele ali no capítulo 5 de Lucas e o convidou após, né, o milagre, né, da pesca maravilhosa. Ele foi aquele mesmo Pedro, né, o Simão, que antes era chamado de Simão, né? Sim. Aí uma hora é Simão, outra hora é Cefas, tem essa confusão. Então é bom você frisar na cabeça do adolescente que Cefas, Simão Pedro, ou Simão, né? A gente tem esse costume às vezes, mas é o mesmo Pedro, tá? Então, é o mesmo Pedro que Jesus chama de Cefas lá no capítulo 1, versículo 40 ao 44 de João, tá? Do Evangelho segundo escreveu João. Também é o mesmo lá, conforme já citei, de Lucas, no capítulo 5, lá da pesca maravilhosa e os primeiros discípulos, né? Então, ele era pescador por profissão. Jesus transformou ele, depois desse milagre, em pescador de gente, né? Então, aí, por vocação, né? Até da parte do Senhor, já vendo que ele já sabia como é que pescava peixe. Então, a experiência, a estratégia de como pescar, ele já sabia, né?
E a gente vê como que Jesus trabalha. E é bom a gente frisar isso na vida do adolescente, que Jesus sabe trabalhar da maneira que a gente tem o nosso talento, que ele nos... Então, talentos, habilidades que a gente recebe para a nossa vida, Jesus vai usar também para o evangelho ser disseminado, né? Um pescador que se tornou um escritor. Isso. É interessante que na primeira carta, aqui no capítulo 5, professor, no verso 12, Pedro vai dizer nas saudações finais, né? Por meio de Silvano, que considero um irmão fiel, escreva a vocês. Então a gente vê que ele teve um auxílio aqui para escrever, né, essa carta, né? Interessante. Não quer dizer que as palavras não sejam de Silvano, mas que Silvano ajudou, quem sabe, a escrever essa carta, né? Como Pedro vai falar que ele é um colaborador, né? Sem dúvida. Continuando um pouquinho conhecendo também, algo que às vezes talvez o adolescente não conheça, Pedro ele era casado, né? Era já um dono de família, né? Responsável de casa. Então ele tinha essa incumbência, por isso que voltou tão frustrado daquela pescaria à noite, quando Jesus encontrou ele no capítulo 5. Esse capítulo eu amo demais. E a gente vê que Jesus ele sempre está de olho naqueles que ele chamou. E Pedro tem todo esse cuidado desde o seu chamado, né, até a sua trajetória. E nessa lição, inclusive, a gente vê o cuidado que ele tinha. A gente conhecendo o autor, ele também era um ótimo, vamos dizer assim, um ótimo discípulo, né? Mesmo que era um pouco afoito em alguns momentos, mas ele foi um discípulo do nosso Mestre Jesus. Ele teve seus pontos negativos, ele negou a Jesus, tá? Também, conforme uma passagem que a gente conhece muito bem, né? Ele negou Jesus 3 vezes, lá em Marcos, capítulo 14, versículo 66 ao 72. Então, a gente vê que ele não teve só pontos positivos na sua caminhada. Então, é bom frisar isso para o adolescente, que por mais que nós estejamos servindo ao Senhor, nós continuamos ainda com as nossas, né, deficiências naturais como ser humano. Então, ele também foi o mesmo que foi chamado por Cristo, teve um excelente chamado, uma excelente trajetória, mas ele também teve falhas. Sim, interessante falar da metanoia que Pedro, porque o próprio Jesus falou, quando você se converter... Então, assim, poxa, ele andava com Jesus, ele já era um discípulo, mas ele precisou passar por essa transformação. E eu marquei aqui, o sinal mais evidente dessa transformação espiritual é a mudança radical de comportamento e coragem, né? Porque agora, depois que Pedro recebeu o Espírito Santo, ele se transformou. Então, assim, ele preocupa mais em querer agradar com palavras, porque ele falava para Jesus, não, Jesus, eu não. Agora ele vai demonstrar com atitudes nessa transformação radical, essa metanoia que ele viveu, que ele sofreu quando realmente ele foi tocado pelo Espírito. Né? Sim. E nós vemos essa transformação de Pedro quando a gente lê Atos. Sim. Atos é praticamente, a gente vê, né, ali, lógico, todo o agir do Espírito Santo na vida dos apóstolos, no crescimento da igreja, mas a gente vê quase também um pedacinho da biografia de Pedro na pós-conversão. Mas antes de você falar da biografia boa, eu separei alguns aqui, pro professor Marcal. Irmãos, antes da transformação, quem escreveu essa carta maravilhosa de Pedro, que leva o nome Pedro, foi escrito por alguém que antes da transformação era impulsivo e precipitado, por vezes medroso. Olha lá Mateus 14:30. Depois você dá uma pesquisada. Ele afunda andando sobre as águas. Olha lá Lucas capítulo 22:50. Ele corta a orelha do sumo sacerdote. Continuando, ele negou Jesus por 3 vezes. O professor já falou, está em Lucas lá 22:54 a seguir. Isso. Após a morte de Cristo, o que ele faz? Ele volta a pescar, desanimado e confuso. Se não é Jesus encontrar ele ali no capítulo 21, poxa vida, quem seria o Pedro? O Pedro que escreveu precisava de uma transformação, né? Sim. Depois da transformação, o que o professor Robert falou de Atos dos Apóstolos. Interessante que o Atos dos Apóstolos, após a descida do Espírito Santo, quem aparece na cena é o tal do Pedro. É ele que prega ali, justifica ali, as pessoas julgavam eles, dizer que estavam ali embriagados, logo na parte da manhã, né? E ele fala assim, não, isso aqui não é álcool, né? Não é vinho, não. Alguém que se escondeu antes com medo, agora ele se coloca à frente, não para cortar a orelha de alguém, mas para pregar a palavra, né? Totalmente transformado. E outra, né? Já estava orando há muito tempo, estava sensível à voz do Senhor. E ali, para você ver a justificação do que estava acontecendo ali, a explicação, conforme ele aborda, falando do cumprimento da promessa que estava lá em Joel 2:28, né, que o Senhor prometeu que ia derramar o seu Espírito sobre toda a carne.
E aí a gente vê ali o quanto que agregou ao reino em uma única pregação. E o livro de Atos, professor, é bom você deixar claro, ó, nós estamos falando, por que a Bíblia é um livro, não que contém a palavra, que é a palavra de Deus. Ela foi escrita por mais de 40 autores, homens inspirados pelo Espírito Santo. Então a gente vê a vida de um Pedro, que quem revela os fracassos da vida de Pedro. Então a Bíblia Sagrada ela não esconde o fracasso de ninguém. Então assim, esse Pedro que caiu, que entristeceu, que fugiu, que se escondeu, agora é o Pedro que ele aparece como um dos pais, não o pai da igreja, né? Como ensinam aí. Pregando a palavra com autoridade. E tinha Bíblia, porque ele lembrou do profeta Joel. Conhecia a palavra. A primeira pregação dele, 3.000 almas. Lançou a rede pela primeira Lançou vez. foi a primeira vez que Pedro lançou a rede. A rede do Espírito. Na segunda vez, 5.000 almas. Já vai. E aí ele já começou a sofrer a perseguição. Então o primeiro Pedro, o Pedro antes da descida do Espírito, se escondeu Isso. com medo da afronta. Agora não. Agora ele vai dizer... Na linha de frente, né? Então na linha de frente. Ele vai dizer, é melhor obedecer a Deus do que os homens. Está lá em Atos capítulo 4. Isso mesmo. Isso é interessante. É esse Pedro, professor, que você precisa apresentar para os seus alunos. Tá? Então nós vamos aqui dando continuidade, porque tem muita coisa. O segundo subtópico, professor Roberli, para quem essa carta foi escrita? Essa carta ela foi escrita especialmente, tá, ao povo de Deus que vivia espalhado nas províncias ali próximas, né, lá de Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Então eram regiões, né, próximas, mas estavam todos espalhados. Então a gente até vê também que essa carta ela era uma carta considerada circular, né? Então não foi uma carta que foi direcionada cópias para cada região. Essa carta provavelmente ela passou por cada uma dessas regiões onde tinha cristãos ali convertidos já, né? Já tinha, vamos dizer assim, igrejas por ali já, os irmãos que se reuniam para poder receber instrução também e adorar a Deus. Então, tanto em Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, essa carta passou para trazer essas instruções, tá? Porque essa carta também ela foi lida em diversas igrejas e locais diferentes, né? Então, assim, a gente vê que é uma carta que não ficou parado só num lugar. Isso, por isso que entra na categoria das epístolas gerais, né? Isso. Elas olham, Paulo também falou de igrejas, né? Também. Para passarem as cartas. E a gente vê logo na saudação de Pedro isso que o professor Robert está falando. É bom você trazer para os adolescentes. Ó, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros. Ou seja, Pedro está falando, é o pessoal que está de passagem, né? Isso. Então, esses que estão de passagem, eles vão obter essa carta. Por isso que essa carta é uma carta... Ela passa pelos irmãos. Professor Robert, aqui são gentios, são judeus... Aqui Pedro ele escreve, principalmente para todos aqueles que estavam, conforme a gente já citou antes, né? Tanto judeus convertidos, como também gentios, principalmente, pessoas que foram alcançadas pelo evangelho, tá? Essa carta, quando chega nessas regiões, ainda talvez nem tinha sido feito um evangelismo, né? Mais completo, né? Que nem a gente faz hoje, a gente organiza, a gente prepara tudo. Mas os cristãos que já viviam nessa região conseguiram trazer Cristo para lá. E aí essa carta ia de encontro a este povo justamente para quê? Tanto aqueles que eram judeus convertidos que moravam nessas regiões, como também gentios, né? Até porque o nosso próprio Jesus ainda falou que tinha um outro rebanho para ser alcançado, né? Quando ele fala, ainda tem um outro aprisco. Então, isso foi cumprido na vida desse povo. Então, essa carta não foi isolada somente aos judeus que ali se converteram a Cristo, mas também aos gentios que estavam nessas regiões espalhadas. Interessante falar que, nesse período, a igreja já começava a enfrentar perseguição. Sim. Né? Então, assim, a dificuldade da evangelização, da organização, era maior. Então, a gente vê... o cuidado, né, principalmente do Espírito Santo, em guiar o pescador para ser um escritor. A Bíblia não diz, eu posso pensar. Professor, nós podemos pensar. Um pescador, eu preciso escrever? Sim, porque agora você mudou de função. Você era pescador de peixes e era só lançar a rede. Agora você precisa escrever. Então, Pedro ele vai tomar esse cuidado de escrever e você vê que ele, na saudação, ele usa essa autoridade dele, autoridade apostólica. Ele fala, Pedro... apóstolo de Jesus, aos eleitos, né? A igreja, aqueles que foram chamados, né?
ele vai escrever para essas pessoas, como o professor Robert bem falou, os convertidos e os não convertidos, né, de fora de Jerusalém, principalmente o pessoal ali da Ásia, onde hoje é a Turquia. Isso. Ele se preocupa com isso, de passar essa mensagem. Mas por que, professor, que Pedro precisa passar essa mensagem? Ela foi escrita para os crentes ali, mas do que Pedro está alertando eles? Ali ele estava tendo um cuidado com o povo, em que, após aceitar, né, a vida com Cristo, ele sofre, de certa forma, direto ou indiretamente, os cristãos daquela época já sofriam perseguições, né? Eram perseguições que eram de várias formas, múltiplas, né? Até o primeiro ponto na sequência aqui, conforme você vai estar lendo e abordando o assunto com os adolescentes, a gente vê, Paulo, que eram múltiplas. Não era só uma perseguição de, vamos matar quem for cristão. Não, não tinha isso. Mas era uma chacota, uma humilhação, uma agressão verbal, agressão física também havia também. Até porque pessoas que antes praticavam alguns tipos de atividades ali, de pecados, né? Que tinham costume na região onde ela morava e algo do tipo, ela passou a ser perseguida porque ela não fazia mais. Por exemplo, um culto pagão. Então ele não servia mais aos deuses pagãos que de repente poderia existir na região em que eles moravam. Então, por conta disso, as pessoas que não seguiam a Cristo perseguiam aquela pessoa, né? Então, dependendo da região, alguns sofriam até perseguição de chegar a serem mortos mesmo. Mas o foco de Pedro é de dar impulso a essas pessoas a ficarem firmes, mesmo no meio também das perseguições. Olha aí que interessante, irmãos. Então a gente está fazendo o link. Vamos perceberam? Para quem Pedro escreveu, ó. Quem escreveu a carta, já falamos. Pedro. Falamos dos seus sucessos e seus fracassos rapidamente, né? Por que essa carta foi escrita, né? Para quem essa carta foi escrita. E agora nós estamos fazendo o link. Por que essa carta foi escrita? Nós estamos falando que Pedro escreveu para os novos convertidos também. Então, assim, Pedro está fortalecendo eles na fé. O tópico 3, ele começa assim. O apóstolo Pedro provavelmente escreveu essa carta em Roma, entre 60 e 63. Os professores vão ver que aqui começa a perseguição. O seu propósito era oferecer incentivo, esperança e fortalecimento aos irmãos que estavam enfrentando ou enfrentariam algum tipo de sofrimento. Aí, professor, que sofrimentos eram esses, além desse que você já mencionou? Existia alguma coisa a mais, alguma coisa mais difícil, mais doloroso? Qual que eram os problemas que essa igreja do primeiro século enfrenta? A carta está alertando. Eles sofriam, que nem além das perseguições, né, das afrontas, eles também, por conta disso, vinha as consequências, né? Causava tristeza, aflição, angústia de servir a Jesus, né? No meio de um contexto como esse, você ser perseguido, você ser caluniado por conta de você estar servindo a Deus. Então, alguns sentimentos que desanimavam até os cristãos convertidos ali, os novos convertidos também, em que fazia com que eles retrocedessem por conta da pressão. Sim. Então, essa carta veio de encontro a essa necessidade de que, no meio dessas afrontas, dessa tristeza que eles sentiam, né, havia uma palavra de ânimo, né? E uma das coisas que ele menciona também, no terceiro ponto aqui, a gente vê Pedro enfatizar que essas perseguições, essa tristeza, a aflição, ela não durava muito tempo. Sim. Era passageiro, né? E ele também impulsiona as pessoas a cumprir o propósito de Deus, primeiramente na vida delas, né? E também o propósito delas na igreja, no corpo de Cristo. Então, o impulso que essa carta dava era como se fosse uma guinada para a pessoa voltar à fé, sim, pegar fogo de novo. Engraçado que o Pedro, que era impulsível para fazer alguma coisa, para briga. A gente imagina Pedro brigão. Agora ele está se preocupando ele está sendo um pastor zeloso, preservando a identidade do cristão. Blindando a fé, blindando, né? A fé deles. Ajudando ali pelo intermédio do Espírito Santo, dando uma palavra de ânimo, até porque pela autoridade que ele tinha por ser apóstolo e pelo que ele tinha aprendido e vivenciado com Cristo, ele tinha experiência de sobra para poder passar para a igreja ali, as igrejas espalhadas nessas regiões. Então, independente da circunstância, da perseguição, da afronta, ele trazia uma palavra de esperança para que os cristãos não desanimassem na sua fé e seguissem firme e forte, abundantes até a vinda do Senhor. Interessante.
Os irmãos vão ver que aqui a Bíblia a revista vai falar sobre a tradição da igreja. Então, professor, é bom você pesquisar um pouquinho sobre a tradição da igreja. O que é a tradição da igreja? A tradição da igreja são conjuntos de documentos extra-bíblicos. Por que são extra-bíblicos? São documentos importantes. Existem alguns que são fantasiosos. Então a gente tem claro, quando vai usar a tradição cristã. A tradição cristã diz que Pedro foi morto, crucificado de cabeça para baixo. Então, assim, aqui está citando a tradição cristã, então não pule, é importante usar o que é a tradição cristã e de que ela está falando. Então, ó, nós já falamos quem escreveu a carta, para quem escreveu e por que escreveu, tá bom? Uhum. Continuando aqui, professores, vamos para fechar aqui, continuando a nossa lição, o nosso tópico 2, as provações da caminhada cristã. Como são as provações, professor Roble? São poucas, são muitas, o crente não passa por isso, é maldição, está em pecado quem passa por provação. Que me explica esse mistério aí. Então, todo cristão já tem que saber, né, quando começa a sua vida com Cristo, que já vem um pacote aí que ninguém gostaria de carregar, né? É um pacote plus. Tem um pacote plus que na caminhada cristã nós sofremos as afrontas, as perseguições, e nos dias atuais não é diferente. Sim. Quando a gente vê o apóstolo Pedro tratar dessas questões aqui, nesse livro, por isso que eu amo a Bíblia, porque ela é muito mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. A gente acha até que é quase um jargão do pregador, né? Mas é uma verdade. Sim. É uma verdade no nosso meio. Porque, assim, quando nós vemos o contexto em que essa carta é escrita, no meio das perseguições que até citei um pouco antes, eram muitas perseguições, eram múltiplas, tá? Eu vou até citar umas 2 ou 3 aqui, né? A forma como que elas vinham era constantes, né? Eram sem nenhum sentimento de querer saber como que é a fé da pessoa, era de destruir a fé, né? E era a ponto de trazer uma angústia para a pessoa. Então, a gente vê que a vida do cristão é uma vida de bênçãos, de glória. Tem hora que você está ali, está pisando nas nuvens do céu já. Mas há momentos em que a gente vai passar por provações, sim, por dificuldades, porque o nosso mestre sofreu, né? Então, quem somos nós para dizer hoje, o cristão não sofre, só fica doente se tiver em pecado? A Bíblia não demonstra isso, não fala isso. Tem professor, você pode falar em sala de aula, porque tem uma linha teológica, né, dos neopentecostais, eles defendem essa tese. Tá doente é pecado. Não tem dinheiro é pecado. Ou é maldição. Ou maldição hereditária. Não, não é bem assim. Tem que entender e passar para os nossos adolescentes que estão vindo agora que a maior herança do crente é espiritual, né? O maior tesouro é espiritual. E Pedro vai falar sobre isso, sobre preservar isso, principalmente aqui no capítulo 1, verso 6, ele fala: nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, valor da fé, tem muito mais preciosa do que o ouro perecível. Então, aqui já desbaratiza, já desmonetiza essa ideia da fé possessiva, né? Nós estamos falando de valores espirituais, né? Apesar das múltiplas, é o que diz o escritor aqui, múltiplas provações. Sim, até porque quando acontece do crente passar por provações, por dificuldades, e quem nunca passou, né, Paulo? É verdade. Quem nunca, né? Até a gente chegar hoje, quantas e quantas provações não passamos e que confrontou a nossa fé, né? Mas a gente vê a forma como que Deus nos lapida e nos ajuda, e principalmente através da palavra dele. Então, passa isso para os seus adolescentes, a sua classe, que o momento em que eles estão aprendendo com a palavra de Deus, pode ser que lá na frente, pode demorar muito tempo ou pouco tempo,
Mas essa mesma palavra que ele está estudando hoje, Paulo, vai servir de alimento e sustento para ele lá na frente. Sim. Então não é um momento em que ele está só perdendo o tempo, ele está investindo para que a fé dele venha a ser alicerçada e no futuro, quando ele passar por algum tipo de provação, dificuldade, ele vai lembrar da palavra de Deus, que sem dúvida vai estar guardado no coração, e ele vai falar assim, puxa, eu já estudei sobre isso e a palavra de Deus me orienta a passar assim, assim, assado. E é importante, professor, você lembrar que essas provações da caminhada, nós estamos falando de coisas espirituais. Então Jesus disse, por causa do meu nome, por causa de mim. Bem-aventurados sois vós, quando vocês passarem por... Então, assim, cristão passa, mas por quê? Por causa do Evangelho. Capítulo 17 do Evangelho de verso 14, Jesus fala, na oração sacerdotal, Pai, eu dei-lhes a tua palavra. E o mundo, por quê? Por causa da palavra. Isso. João, no capítulo 1, se eu não me engano, de Apocalipse, ele vai falar, eu, João, estive preso na ilha chamada Patmos por causa da palavra. Capítulo 17, verso 17, Jesus fala, Pai, santifica-os na verdade a tua palavra. Então, essa perseguição, irmãos, estamos falando de coisa espiritual, tá? Não é rixa, então avisa pro seu adolescente lá. Arrumou inimizade na escola, briguinha, ciúme. Não é essa perseguição que o cristão passa. É por causa da palavra, é por causa do Cristo da palavra. Então, as perseguições, elas vêm, elas são necessárias para isso que o professor Robert falou, para o amadurecimento. Isso. Professor, você tem mais alguma palavra desse tópico? Só reforçando a respeito das provações, toda aprovação tem a parte em que você está focado que vai passar por aquilo, que vai superar aquilo, e ainda mais pelo que a palavra de Deus já te garante, e pelo momento em que às vezes pode causar tristeza, né? Mas quando nós vemos lá em Romanos, no capítulo 12, versículo 12, né, que também está aqui mencionado uma das referências na lição, diz o seguinte, que alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Então, quando nós estamos mesmo em meio de lutas, de provações, nós devemos nos alegrar, né? Jesus mesmo prometeu estar conosco todos os dias. Sim, há um propósito no sofrimento. Isso, não é só no ano 2025 que Jesus prometeu estar conosco, é todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, até o fim do mundo, até o último dia que o mundo for mundo, Jesus já garantiu a sua presença. Então, essa alegria na esperança de quê? De que Jesus, né, está trabalhando em mim, está comigo, e o melhor, né? Eu vou estar com ele eternamente. Aí. Então, no meio da provação, nós temos esperança que o nosso Senhor, que é vivo, está conosco, vai nos encorajar pela sua palavra e vai nos dar vitória mesmo no meio das dificuldades. Tá? Então, no meio, independente da circunstância, Jesus vai estar presente e a palavra dele nos garante que a esperança lá na frente é bem melhor do que desistir e retroceder. Bem, para terminar esse tópico, então a gente passa para o seu adolescente, né? Jesus disse, tem-vos de tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. A paz que Jesus dá é do grego eireni, essa paz aí não é paz no meio da guerra. Então fala para o seu adolescente, está passando guerra por causa do evangelho, às vezes Deus apazigua a guerra, às vezes ele dá paz para a gente. Isso mesmo. Tá bom? Então essa perseguição, ela é válida, ela é justa, ela contribui para o crescimento espiritual do adolescente, tá? Também. Sem dúvida. Vamos lá. Terceiro ponto, uma vida que agrada a Deus, professor Roberli. Como assim? Como minha vida, a vida do adolescente pode agradar a Deus? Como que o professor lá na sala de aula, os nossos irmãos aqui de Jundiaí, do estado de São Paulo, do Brasil, do mundo, como que ele pode falar para um adolescente lá, que tem uma vida toda pela frente, como que a vida desse adolescente pode agradar a Deus? Primeiramente, fazendo conforme o que a palavra. Né, nos orienta. A nossa bússola de fé sempre vai ser a palavra, tá? Então, a gente, como filhos de Deus, certamente procuramos sempre agradar a Deus em tudo. Então, tudo que nós temos de orientação para que nós possamos agradar a Deus está na palavra dele. Não tem como eu falar que vou agradar a Deus, né, tirando toda a raiva que eu tenho, descontando em alguém. Não tem como isso. Até porque a palavra dele manda a gente amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então, como filhos de Deus, nós temos essa plena consciência da nossa fragilidade, de sermos pecadores, de ser falhos, mas a gente tem essa consciência de que, mesmo eu sendo falho, eu posso ser melhor do que uma pessoa falha, né? Com qualidades que Cristo pode pôr em mim através da sua palavra. Então, a vida que agrada a Deus é aquela vida que está colhendo os frutos que são
produzidos em nós pela sua palavra, tá? Então, não tem como agradar a Deus se nós não estivermos enquadrados com a palavra, né? Então, pelo ponto que nós falamos assim, mas nós somos frágeis, nós podemos pecar, irmão. Né? Tem uns que falam assim, eu sou cristão, mas não mexe comigo não, porque... Meu braço não vai batizado. Então, aquele cara Principalmente adolescente que tá na fervura, né? que foi batizar, aquele famoso pezinho que fica para fora na hora que tem a imersão, né? Eu já vi relatos de pastor que teve que pegou e falou, não, o pé foi para fora, vai batizar de novo. Esse tratamento é inteiro, vai que esse pé que é pecado depois. É bom, professor, o professor Roberto está falando aqui, professor, você em sala, demonstrar que apesar das nossas fragilidades, nós temos uma inclinação para o pecado. 1 Coríntios 10 e 13 fala assim, não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que possais suportar. Então, fala para o seu adolescente, pecado não é vitamina. Não vai fortalecer a carne. Verdade. É lógico, pecados acontecem, não são programados, né? Pecado natural, né? Pecamos, mas, poxa, eu não programei pecar. Eu não estou... Involuntário, foi né? involuntário. Poxa, pequei. Automático. Ora, falo para o adolescente, instruir ele a orar, pedir perdão, confessar. A Bíblia quer que ele confesse e deixe alcançar a misericórdia, né, professor? Sim, sem dúvida. Um dos pontos também que é bom a gente ressaltar, que Pedro também ele nos convoca a ser santos. E esse dia eu vi o Elias Torralbo, inclusive, abordar o assunto de quando a palavra de Deus nos manda nos santificar, essa questão não é para salvação. Só assim, você só vai ser salvo se você se santificar, né? Não, para ser salvo tem que confessar o Senhor Jesus Cristo primeiramente, né? Aí sim, você vai viver uma vida conforme os padrões bíblicos. Mas quando ele nos convoca a sermos santos, e aí a gente observa o quê? Deus é santo. Sim. Né? O próprio Deus vai falar, sejam santos porque eu sou santo. Então, para que eu possa ser como Deus eu preciso seguir né? a sombra dele. Então, o que Deus, se eu quero ver a face de Deus, eu preciso buscar a santificação para quê? Para que a minha vida esteja dentro do padrão em que agrada ao Senhor. Sim. Um dos pontos em que a gente vê assim, mas como que eu faço para me santificar? Consagração, jejum, a leitura constante da palavra, isso é o mais essencial, que é o alicerce, né? O alimento da alma. Eu até falo para os jovens lá, que geralmente dou mais aula para os jovens, é que enquanto você tiver vida, a sua alma vai ter fome da palavra. Sim. E se você não alimenta a sua alma, o seu espírito pela palavra de Deus, na primeira oportunidade que você for ler, você não quer parar mais de ler a Bíblia, porque a tua alma está cheia de fome. Sim. Então, a leitura da Bíblia é essencial, a oração, que é o contato direto com Deus, o relacionamento para você ter com Deus e a consagração nos momentos de alguma coisa que você queira um propósito com o Senhor. Conversei com um jovem hoje. Eu falei para ele que o segredo para vencer a frieza espiritual é fogo. Oração, palavra, louvor e para cima. Interessante, porque a continuidade da lição fala a santidade é a salvação. O que é a salvação? A salvação é Deus nos tirando da lama. Deus nos tirando da lama. Professor, fala para o seu aluno. Salvação é Deus nos tirando da lama. E santificação é Deus tirando a lama da gente. Tá, então, primeiro, Deus nos salvou nos tirando da lama. Agora, nos santificou. Santificar é separar para. Separado por. Então, assim, nós somos separados por Deus. Deus nos tirou da lama. Deus está tirando a lama de nós agora e nos está separando para um propósito. São 3 níveis de santificação, professor. Então, trata com o seu aluno em sala de aula. A primeira santificação é a posicional. Então, quando o adolescente ele aceita Jesus Salvador, ou nós também, nós estamos nos posicionando diante do mundo, diante de Deus, que nós agora temos Ele como Senhor e Salvador. Então, essa é a primeira fase da santificação. A progressiva ou a gradual, que é aquela do dia a dia. Tá? Então, o Espírito Santo me santifica hoje, me santifica amanhã, ele vai me santificando. Essa é a segunda fase. Quando eu já tenho uma caminhada, eu vivo essa santificação progressiva ou gradual. E a terceira é a eterna. Nós vamos encontrar lá na glória. Tá bom? Então, trata isso com seus alunos, marque aí na sua revista. Professor? Sim. O Deus que nos salvou nos santifica. Deus vai dando vitória. Chegamos aqui à conclusão dessa aula 7. Eu vou ler aqui. Todo cristão, em algum momento da vida, será desafiado a manifestar a sua fé publicamente,
diante das adversidades da vida. Isso pode ocorrer em uma situação individual ou coletiva. Independentemente, mantenha-se fiel a Jesus Cristo. Então, ao finalizar essa aula, você fala para os seus alunos, apesar de tudo, da perseguição, da luta, da afronta, permaneçam fiéis a Deus. Amém? Queridos professores, vamos ficando por aqui. Até a próxima aula. Não esqueça de comentar e de se inscrever. Deus abençoe e boa aula.